Você está numa religião, se socialize com as pessoas dessa dita religião e procure viver com religiosidade com elas, porque religiosidade é a liga que nos coliga com pontes ao espírito do outro. Coliga. Coliga. Então, todas as religiões têm o seu préstimo na sociedade. O problema não é a religião. É o fundamentalismo, é a forma de ideologia que a gente emprega, a tal filosofia, a tal arte, a tal fé. Então, nunca vai ser o problema a religião. É o religioso. Mas tanto a religião como a forma religiosa da gente praticar, ela é uma espécie de amortecedor para o ego. Para quando passar nos quebra-molas das nossas maledicências, a gente não só se fira, como possa machucar e ferir os outros também, que andam nessa mesma carruagem da gente, chamada vida, que circulam nesses becos, nessas vielas, nessas favelas e, de vez em quando, nessas megalópolis das funcionalidades dessa mesma vida. Perante os conhecidos, os desconhecidos, os afetos, os desafetos, as empatias, as antipatias, as sintonias e os repúdios, que por livre e espontânea natureza humana, a gente pode nutrir como uma sinergia de impressão e sensação sobre algo, sobre alguém, perante algum modo, uma forma e uma maneira de uma situação se apresentar, ou de um momento da nossa intimidade e da nossa exclusividade do jeito de pensar e de sentir, assim se adaptar ou não. Então, que fique registrado que toda religião, para o religioso, toda religião, toda para o religioso, é necessário, ao meu ver, muito mais para amortecer, lapidar o ego em si. Quando um religioso tem uma expansão de consciência, que é algo extremamente raro, muito raro, porque uma coisa que eu aprendi, aprendo com a espiritualidade, que quando a tua consciência expande, você não regride. Hoje as consciências expandem, as pessoas estão toda hora regredindo. Tipo, olha, minha consciência expandiu esse mês, eu não discuti com ninguém. No outro dia eu estou brigando, berrando e rosnando. E outra, ou pela minha religião, ou pela minha verdade, ou pela realidade que eu acho mais viável. Não só eu viver, mas todos comungar como verdade. É estranho, muito estranho. Então, quando alguém expande a sua consciência em dada religião, seja ela qual for, pode ter certeza que ele pode ser um religioso, mas ele está começando a sentir, e sentindo-se nisso, a perceber que a religião e a religiosidade é apenas um calço perante uma escadinha, que é para dentro, não é para cima, que é para intimidade, não é para fora. E percebendo isso, ele vai começando a se alinhar com o humano civilizado, que deveria, independente de religioso, mas como ser espiritualizado, ser. Ser sem pretenser, sem ser sem se manter, ser sem estar, ser sem ir. Ser. E ele começa a notar que ele não precisa estar mais naquele templo para ele ser um religioso, desperto e já espiritualizado. Mas ele decide continuar nesse templo de oração ou religião. Tem algum problema? Não. Maravilhoso. Mas mesmo frequentando uma religião, ele vai entendendo que o templo dele é o convívio. E que a cartilha do evangelho, que a chamada do orixá, que a oração do salmo,
que as rezas, que as ladainhas, que os mantras, que as meditações, que as concentrações, que os conjuros que seja, que os decretos que se faça, é como ele lidar com a dor alheia, superando as suas, medicando as suas. E como ele lidar com as suas limitações, com as suas momentâneas maledicências, instigando no outro, muitas das vezes nem é pelo que fala, mas é pelo que é, porque ele convive assim, ele é assim, usando a linguagem do bom samaritano, que é dar o exemplo. Aí, ele começa a entender que a religião não é um precalço, é um salto, é um salto de uma escada, que é para dentro. E ele começa a entender que ele pode ser um espírita, um umbandista, um espiritualista, um católico, um evangélico, mas no fundo da sua alma, em nome do espírito, que não é imortal, é eterno, ele cultua a sua fé no seu segredo, no seu grande doutor, professor, e na maior corregedoria que há, que é seu silêncio, a sua religião, não mais com religiosidade, mas com fraternidade humana. Aí, ele pratica o bem com os olhos fechados. Ele fala pela uma presença lúcida. Ele se corresponde com seu orixá, com Cristo, com Deus, com devas, com os anjos, ou com alguma divindade, tendo a miragem alheia como uma bússola. Sim! E tendo a sua intimidade como a luz, não mais escuridão, porque ele não é mais inimigo do seu silêncio. Ele é muito bem conhecido da sua calma. Ele não é mais oprimido pelas suas verdades, pelas suas realidades, porque ele é elástico, flácido, maleável, mas unicamente adaptável ao que, em sentir paz, lhe torna melhor. É impossível alguém entrar nessa sinergia de fraternidade dentro de uma religião, disputando a sua verdade e realidade com a fé alheia, com a crença do outro, com o modo expressivo, vivo e ativo do outro se ter tal qual como ele, ser que já está desperto, que é raro dentro de uma religião, mas existe, executando, trabalhando, efetuando, ou apenas comungando com o seu ato de religiosidade. Então, que fique registrado que todas as religiões são necessárias. O problema, se lá existe, está em como a gente mergulha na religiosidade em excesso, em posse, em hábitos, em manias, em posturas e em funcionalidades que nós só nos exteriorizamos, mas não nos buscamos e nos resgatamos como essência humana, civilizada, empática, sensível e fraterna. Somente assim, independente se você crê ou não crê em religião, que você pode olhar para dentro de si e dizer: eu sou mais um, e sou, eu, Edson, mais um, na banca do peixe, na feira do peixe, só que eu sou mais um. E eu sei quem eu sou.